Empresa de serviços médicos, benefício fiscal, equiparação hospitalar. Nesse vídeo eu vou descortinar alguns detalhes que não são comumente falados para você, empresário, tomar a melhor decisão e fazer o teu melhor planejamento tributário. Eu sou Marcelo Borges, da Fiducia Contabilidade. Estou aqui para te deixar as informações que você vai utilizar para o teu melhor planejamento, por exemplo, de uma empresa médica. Quando o empresário escuta a palavra ou a expressão benefício fiscal, a primeira coisa que ele põe é o seguinte: eu também quero, porque se é benefício fiscal, é alguma redução que também vai trazer algum retorno financeiro com redução de impostos. Porém, tem que ser muito bem pensado, pesado, medido para saber se de fato traz os benefícios, quais e em que medidas, e quais os reflexos práticos na sua operação. Por exemplo, se pegarmos uma empresa de serviços médicos de home care, seria interessante ela pegar um benefício fiscal estando no lucro presumido? Duvido muito. O ideal é que ela fosse lucro real, exatamente porque os custos operacionais de um home care são muito altos e as glosas também são expressivas. Se pegarmos serviços médicos, uma empresa que tem muitos funcionários, talvez seja mais interessante manter ou fracionar para que os funcionários permanecessem em algum sistema do Simples Nacional, por causa da contribuição previdenciária. Então, não tem como você dizer, olha, é benefício fiscal, me interessa, eu vou fazer. Não, é necessário que você tenha uma ciência da sua operação, dos seus processos, para que você tome a sua melhor decisão. É comum escutarmos que da parte tributária, serviços médicos, se reduz com a equiparação em até 70% dos seus impostos. Na verdade, você tem redução expressiva dos percentuais, que não corresponde matematicamente ao que de fato você deixará de desembolsar. Vou colocar nesse vídeo aqui umas memórias de cálculo para você entender como é que funciona por baixo esse raciocínio. Vou começar aqui mostrando para você que na equiparação hospitalar você tem como regra primeira ser lucro presumido. Sendo lucro presumido, você vai ter dois principais ou dois primeiros impostos, que são o PIS e o COFINS. Dentro ou fora da equiparação, o PIS e COFINS ele não muda de percentual, ele não muda de regra de cálculo, então ele permanece. A equiparação hospitalar é propriamente para o imposto de renda e a contribuição social. Ele altera as bases de cálculo. Quando você fala lucro presumido, é porque a Receita Federal ela predispõe o teu faturamento, um percentual sobre o qual ela vai te tributar, ou seja, te isenta de apresentar resultados. Então, quando a Receita Federal, num serviço normalmente, onde a base é 32%, você vai ter, então, para o imposto de renda, uma base reduzida para 8%. E na contribuição social, que seria também 32%, você reduz a base para 12%. Qual é o reflexo disso na prática? Se pegarmos uma empresa com faturamento médio mês de R$100 mil, que no trimestre daria uns R$300 mil, você teria imposto de renda adicional e contribuição social, no modelo antigo, sem benefício, no valor de R$ 26.640 total. Com benefício, já reduzindo as bases, você teria um total de R$ 6.840. Então você teria uma redução de impostos de R$ 19.800. Esse R$ 19.800 significa que houve uma redução de 6,6% em relação ao seu faturamento. Então, quando se fala de uma redução expressiva, é da base de cálculo em relação aos percentuais, mas monetariamente você só tem uma redução de 6,6%. Um detalhe muito importante que muito pouca gente fala é o seguinte: sendo lucro presumido,
a base de cálculo do imposto de renda é 32%. O lucro a ser distribuído aos sócios de forma isenta de qualquer outro imposto seria 32%, tirando os impostos federais, você então vai ter o teu lucro isento. Ora, se você entrar no benefício e o seu lucro presumido reduzir de 32% para 8%, o lucro a distribuir também isento vai diminuir. Então, é também uma questão de estratégia. Tem que ser desenhado. Aqui eu coloquei uma planilhazinha muito simples, só para você entender. Naquele exemplo, daquele faturamento de 100 mil por mês ou 300 no trimestre, sem benefício, o lucro isento vai ser de 58.410. Com benefício, o isento vem para 6.210 e o lucro tributável na sua pessoa física vem a ser de 52.200. Tem como resolver na contabilidade, na parte fiscal tributária? Tem, mas tem outras implicações, porque já envolve os SPEDs. E os SPEDs, eles fazem cruzamento de muitas outras informações. Qual é o benefício disso? O benefício de fato é financeiro. Caixa, redução que não deixa de ser expressiva, um percentual de 6% é sim expressivo. Porém, você tem que entender o seguinte, não é qualquer empresa de serviço médico que vai conseguir esse benefício. Tem critérios para você se adequar, se habilitar a esse benefício. O primeiro critério, como já vimos, é de fato você ser lucro presumido. Fora o lucro presumido, você não teria essa possibilidade. Se pegarmos a legislação 9249 de 95, ali vamos ter os parâmetros. Lucro presumido, ser uma sociedade empresária. Quando eu falo sociedade empresária, não se aplica a chamada SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. A SLU ela veio apenas para regulamentar as responsabilidades do que seria anteriormente a empresa individual. Então, essa não entra na conversa. Deverá ser uma empresa, uma sociedade, onde você tem 2 ou mais sócios. A terceira necessidade é que desenvolva atividades hospitalares de complexidades, como exames, são diversos procedimentos clínicos e médicos. Desses, nós vamos excluir, por exemplo, serviços não complexos, como consultas médicas. Então, por exemplo, se você tem uma clínica onde você tem consultas e exames, você vai ter que ter uma segregação da sua atividade internamente para que as notas fiscais saiam também segregadas, para que somente sobre os exames você tenha o benefício fiscal, não sobre a consulta. Então, uma adequação técnica dos seus procedimentos internos em relação aos processos para demonstrar o que de fato é e o que de fato não é abrangido pelo benefício fiscal. Porém, outras atividades, como nutrição, fisioterapia, essas atividades também são complementares. A Receita não entende dessa forma, mas a jurisprudência já entende, já bateu o martelo de que essas atividades também podem ser equiparadas. Qual é o problema? O problema é exatamente você conseguir essa definição por parte da Receita Federal. Não basta apenas você se identificar como um serviço hospitalar com direito. É necessário que você faça um procedimento administrativo na Receita Federal. Não precisa de judicializar esse assunto, por enquanto, pelo menos. Esse processo administrativo é onde você vai demonstrar toda a sua estrutura, os seus quinais, todos os seus processos internos, para que a Receita defina, ok, você tem sim direito ao benefício. Algumas empresas ou alguns empresários, na ânsia de logo já conseguir essa redução, já faz essa redução da base e já aplica sem fazer esse procedimento junto à Receita Federal.
Vou te falar, é comum fazermos aqui defesas tributárias de empresas de serviços médicos que não fizeram o café com pão, o passo a passo que tem que ser feito. Quando recebemos aqui clientes para fazer defesas tributárias de autoinfração, é porque na realidade esses assuntos já foram extrapolados e a Receita já chamou para uma conversa. Não é o ideal. O ideal é que, quando você se habilita para esse benefício, primeiro devemos fazer uma correta análise dos seus processos. É o que nós chamamos internamente de estudo de caso concreto. Isso é a base de qualquer estratégia tributária. É a correta identificação dos seus processos. Só depois é que são feitos os ensaios, são feitas as demonstrações do que é e do que poderia ter sido feito em relação às tributações. Tudo isso porque não se trata simplesmente de recolher o menor imposto. Se trata, sobretudo, de não correr risco desnecessário de sofrer uma autuação. É complexo, é chato, mas, como diz meu pai, treino difícil, jogo fácil. E o que fica então de conclusão para essa conversa? Em primeiro lugar, não se pode optar por um benefício apenas por ser um benefício. Tem que se identificar a melhor tributação. De uma forma geral, lucro real, presumido ou simples nacional. Se a opção for lucro presumido, aí sim identificar corretamente se conseguimos adequar o CNPJ ao benefício, habilitando junto à Receita Federal. Se sim, se for positivo, é possível inclusive recuperar os últimos 5 anos pagos a maior. Um conselho: para essa operação, busque profissionais experientes, capacitados, que tenham conhecimento de fato do que estão fazendo. Porque quando nós buscamos esses últimos 5 anos, ou quando optamos pelo benefício fiscal, a Receita vai sim olhar com lupa para toda a tua operação. Qualquer falha, qualquer vacilo, não existe perdão. Hoje as autuações estão muito imediatas e muito caras. E para complementar, em relação à reforma tributária, o que tem a ver a reforma ligado ao benefício fiscal da equiparação hospitalar? É simples. Em janeiro de 27, o que muda de imediato é o PIS/COFINS, que passou a ser o ICBS. Ponto. Somente isso. Ali não se trata de imposto de renda e contribuição social, objeto desse benefício fiscal da equiparação hospitalar. Ponto. Então, assim, não há uma correlação entre a reforma tributária e o imposto de renda e contribuição social. A reforma tributária, ela estará versando sobre os impostos em relação ao consumo. O que é imposto de renda e contribuição permanecem como hoje ele está. É provável que o governo ele crie outros impostos compensatórios, porque quando se fala de benefício, o governo entende não como uma redução para o incremento da atividade empresarial, ele entende como uma despesa. O governo entende que ele está desembolsando, ele está tendo uma despesa para que você permaneça como uma atividade. Fazemos também aqui consultorias do que chamamos de casos concretos, exatamente para identificar as falhas, as fragilidades fiscal-tributárias e, sobretudo, contábeis. E detalhe, quando eu falo contábeis, é que a contabilidade bem feita dá suporte à sua operação fiscal tributária. Muita atenção na parte contábil. Como conclusão, eu quero deixar para você, empresário, um alerta. Foi-se a época em que se corria riscos com a Receita Federal. Não estou te falando para você não pegar benefícios, não encarar a Receita, não discutir os seus direitos. Não é isso. Mas fazê-lo com certeza, com base do que está fazendo.
Você ter uma operação fiscal, tributária, sensível, frágil, com certeza te trará problema. Sobretudo na época em que estamos às vésperas da reforma tributária, estamos hoje, 2026, no momento de transição das informações. Sobretudo quem tem benefício fiscal. Caso você não saiba, a partir de janeiro agora, quem tem benefício fiscal está obrigado a informar a DIRB. Que seja isso? É exatamente eu falar para a Receita, olha, o CNPJ teve mensalmente um benefício ou uma redução fiscal de X. Com muito mais razão, com muito mais acuidade, a Receita Federal vai olhar para o teu CNPJ. Cuidado, tem muita empresa frágil encarando benefício fiscal, encarando o processo fiscal tributário com amadorismo. Uma contabilidade bem feita, estruturada, trará para você a segurança que você precisa. Tá ok? Dúvidas, sugestões, comentários, reclamações, críticas, ponha no comentário aí embaixo, tá ok? E não se esqueça, curta, compartilhe e deixe aquele joinha famoso, tá bom? Um forte abraço.